Pronto, pessoal. Quando eu coloco para gravar a aula, ela dá uma travadinha nesse começo. Por isso que eu peço para vocês terem um pouco de paciência. Então, que eu coloco para gravar, ela trava um segundinho. Bom, primeiramente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vou começar esclarecendo algumas dúvidas. Eu mandei para vocês um glossário, coloquei ele no material de apoio, mandei ele também lá no grupo. E aí, se vocês precisarem, aqui nesse guia de aulas, ele está lá para vocês clicarem e terem acesso a ele. Eu separei algumas palavras-chave para enfermagem para auxiliar vocês neste processo. A Michelle perguntou se tem o link da aula. Só um minutinho, Michelle, que eu vou copiar o link da aula. O convite da aula para vocês. Espera aí que eu vou ter que mandar aqui no chat. Eu não consigo mandar além disso. Eu ainda não estou aparecendo. Então, espera só um pouquinho, que eu vou tentar aparecer. Só um segundo. Espero que tenha voltado agora, que para mim parece que está aparecendo. Show, glossário? Beleza. Aí eu mandei também o link para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo me ver agora. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o que era a membrana. A gente falou um pouco, não, a gente mostrou para vocês o que era a membrana plasmática. E a gente começou a ver o que eram os tipos de transporte. Tanto transporte, a gente começou transportes, a gente só conseguiu ver o transporte passivo. Nessa aula, a gente vai começar vendo o transporte ativo, que é um outro tipo de transporte. É o transporte que a gente vai usar energia, diferente do outro tipo de transporte. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que é o slide que eu coloquei no material de apoio, slide que eu mandei também lá no grupo para vocês, tá bom? Ó, pessoal que gosta de acompanhar depois na apostila, vou tentar compartilhar minha tela, Suzy, eu espero que apareça para vocês. Desculpa que não está aparecendo. Ó. Na apostila de vocês, entre a página 24 e 34, tá bom? Então, a hora que vocês forem pegar lá na apostila, é essas páginas que vocês vão precisar olhar, tá? Eu mandei no grupo do WhatsApp, Lucas, tanto que eu mandei aqui um link para vocês. Depois eu mando o link novamente no final da aula. Aí quem quiser entrar lá, eu compartilho tudo que eu compartilho aqui, eu compartilho lá também para ficar até mais fácil, ficar bem separadinho. Vou tentar compartilhar minha tela agora com vocês. Agora eu gostaria que vocês falassem para mim se está aparecendo a minha tela. Não. Vamos só um momento.
O microfone abriu agora, fechou sem querer. Vê se agora vocês conseguem ver a minha tela. Não, eu não saí, gente, eu tô aqui. Agora sim, ótimo. Eu não vou ficar voltando a minha tela lá, meu rosto, porque agora eu tô com medo de eu voltar e vocês conseguirem ver minha tela, tá bom? Vou tentar manter assim até o final. E aí, no final, eu volto. Beleza, obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o transporte ativo e os elementos citoplasmáticos. Então, vamos começar. Nesse primeiro momento, que a gente vai ver a primeira parte do transporte ativo, é um transporte através da membrana. Então, a gente já viu lá o transporte passivo, que tinha a difusão, a síntese a facilitada e a osmose. E agora a gente vai começar a ver o transporte ativo, que ele pode ser tanto primário quanto secundário. E é isso que a gente vai trabalhar nesse momento. O transporte ativo nada mais é do que a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ou seja, é contra o gradiente. Como assim contra os gradientes, Samara? É como se eu fosse contra a correnteza. Eu estou indo contra o fluxo. O fluxo é ao contrário, eu estou fazendo o caminho inverso. Então, ele ocorre o quê? Um gasto de energia. A energia usada é adenosina trifosfato. A gente usa o nome dela de ATP. Vocês vão ver a gente falar muito, o ATP é o tipo de energia que a gente usa. As proteínas que vão realizar lá esse transporte ativo são as permeases. Lembra que a gente viu lá na membrana que ela ficava com algumas proteínas, que eram proteínas que transpassavam a membrana, ficava de um lado para o outro, ou era membrana, ou era proteína periférica? Então, são essas proteínas que chamam permeases, comumente chamadas de bombas, específica para cada tipo de soluto a ser transportado. Sempre que eu falo de transporte ativo, sempre que eu falo de bomba no nosso corpo, a gente tem uma bomba, que ela é a bomba mais famosa do nosso corpo, é uma das que gasta mais energia do nosso corpo, e a famosa bomba de sódio e potássio, bomba de Na e K+. O que é isso? Essa é uma bomba que a gente encontra no nosso corpo. Então, esse tipo de transporte se dá quando os íons de sódio, o Na+, e o de potássio, o K+, eles têm que atravessar a membrana contra um gradiente de concentração. Então, a gente encontra concentração diferente dentro da célula e fora da célula para o sódio e para o potássio. Essa concentração são diferentes. O potássio, ele é formado pelo cátio. Ele é um dos minerais mais abundantes do nosso corpo. Ele vai estar presente principalmente aonde? No nosso coração, no nosso cérebro, no nosso músculo. Ele é responsável por quê? Pela eletrolitrose. Então, ele é responsável pela nossa transmissão nervosa. Ele é responsável por quê? Pela contração muscular, o equilíbrio dos fluidos corporais. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? Uma regulação osmótica. A gente tem que regular essa questão, tanto do sódio quanto do potássio dentro do nosso corpo. Então, a gente realmente tem que fazer uma ingestão adequada de sódio. O que essa ingestão, ingerir adequadamente sódio, ingerir adequadamente o potássio vai fazer com a gente? Vai fazer a gente reduzir o risco, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, vai ajudar a regular a nossa pressão arterial, aumenta a nossa densidade óssea. A OMS, hoje ela fala que a gente tem que ingerir mais ou menos 3.510 miligramas por dia em adultos. Quando falta potássio no nosso corpo, a gente começa a ter o quê? A famosa cãibra, os vômitos, então, tontura, são os tipos de sentimentos, não, falar sentimentos, olha isso. São tipos de sintomas que a gente tem quando falta o potássio no nosso corpo. Então, esse tipo de bomba é uma bomba extremamente importante. Se essa bomba parar no nosso corpo, a gente morre. Então, é uma bomba extremamente importante, a bomba de sódio e potássio. O que acontece? A gente vai ter
na maioria das células do organismo, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora. Então, a gente vai ter que fazer esse movimento, que é o movimento da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma das bombas mais famosas que a gente tem no nosso organismo. Então, sempre que a gente fala de transporte celular ativo, a bomba de sódio e potássio, ela é referência. Aqui eu vou ter um desenho imitando a bomba, tá? Eu tô esquecendo de todo o resto do componente celular. Eu tô imaginando o que é uma membrana, tá bom? Vou pausar. Imagina que essa partezinha preta aqui é uma membrana plasmática de uma célula. Aqui está a bomba de sódio e potássio. Eu esqueci que aqui dentro tem núcleo, que aqui dentro tem ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi. Esqueci tudo, tá? Eu estou fazendo só um desenho para vocês basicamente entender o que acontece. O que ela vai fazer? Olha lá. A cada acionamento da bomba de sódio, o sódio está aqui como vermelhinho, ó. Ele pega 3, ele vai se ligar aos seus sítios específicos e ele vai jogar. Olha lá. Então, ele pegou, jogou para fora. Ele pega e joga para fora. Ele não falou aqui para gente, ó. O que vai acontecer? Ele tem gradiente diferente de concentração. Eu tenho que fazer esse movimento. Movimentar essa bomba de sódio e potássio não é tão simples. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 3Na+, e jogar para o meio externo, e ao mesmo tempo pegar 2K+, e jogar para dentro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar 3 sódio, jogar para fora, colocar 3 potássio para dentro. Isso gasta uma energia gigantesca no nosso corpo. É uma energia que, se a gente for olhar, é uma energia que o nosso corpo está trabalhando o tempo todo nessa bomba. Essa bomba é a bomba de sódio e potássio. Quando a gente olha lá, você fala assim, meu Deus, mas é o tempo todo isso? Sim, é pegar sódio, pegar potássio. E é esse movimento, ó. Pegou e jogou. Para fazer o quê? Para fazer uma regulação. Eu vou usar o que nesse momento? Um ATP. O que é o ATP? É a energia, que é a adenosina trifosfato. Quando eu uso a adenosina, eu quebro ela. Vocês vão perceber que ela tem uma quebra. Ela se transforma em ADP. Ela vira adenosina difosfato. E eu libero um íon de fosfato inorgânico solto. Tá vendo que ela vem como 1 e ela volta 2? Ó, eu liberei, eu quebrei. Então, essa célula faz essa quebra dessa energia. Eu gasto energia. O meu corpo, ele vai gastando energia o tempo todo. Peraí, que a Cristina tá falando que ela está sem áudio. Quem está sem áudio, vou pedir para sair e voltar. Então, olha lá, ele faz esse movimento da bomba de sódio e potássio. Então, eu volto dando para vocês, gente, é o que eu volto sempre a dizer, é uma leve pincelada, tá bom? Depois vocês tentem realmente, tiverem vontade, curiosidade, pesquisar mais. É bem interessante. Olha aqui como que acontece lá, por exemplo, um impulso nervoso. Ó, isso aqui é o exterior de um neurônio, aqui é uma membrana celular e aqui é o citoplasma, é dentro do neurônio. Olha o que acontece. A bomba faz isso, ela muda esse gradiente de concentração. E tudo isso está gastando energia, ó. E aí, quando faz isso, faz o quê? Ó? O impulso nervoso. Então, nosso corpo está fazendo isso o tempo todo, tá? Esse é um dos tipos de transporte ativo que temos. Pensando assim, a gente também tem outros tipos de transporte ativo através da membrana, que é a endocitose, que a gente vai dividir ela em fagocitose e pinocitose, e a exocitose,
que só tem esse tipo mesmo, que é a exocitose. Como que a gente vai ver elas agora? Então, na endocitose, gente, vocês vão perceber que em biologia, muitas vezes, a gente vai usar alguns termos para a gente já poder imaginar o que é alguma coisa. Quando, por exemplo, eu pego de endo, o que é a definição de endo, por exemplo, né? Endo, a gente já remete ao quê? Ao interno, endoscopia, a gente vai externo. Vocês vão perceber que são nomenclaturas do português que a gente vai usando dentro da biologia, que vai facilitando a nossa compreensão. A gente vai ter dois exemplos, que é a fagocitose e a pinocitose. Então, é um processo em que bolsas se formam por invaginação da membrana e englobam materiais externos. Samara, o que é essa palavra invaginação? É o quê? Invaginação, gente, é o desdobramento de uma parte de um tecido dentro de outra parte ou estrutura para uma dobradura que cria um bolso. Ó, eu criei tipo um bolsinho. Eu guardei. Sempre que eu vou ouvir pseudo, é um tipo, parece como. Então, um pseudopodo parece uns pezinhos que vai formar essa bolsinha, que vai fazer a invaginação, pegar uma partícula sólida ou pegar aqui um fluido extracelular, no caso aqui da pinocitose. Eu posso criar tanto na fagocitose um fagossomo que vai misturar, que vai consumir, ou eu posso criar uma vesícula. Vou falar melhor para vocês. Então, olha aqui o que acontece na fagocitose. É o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas pela emissão de pseudopódios. O que é isso? Ó, essa aqui, ó, pseudopódios. Deixa eu voltar aqui um pouco. Essas dobraduras, que é pseudo, parecem uns pezinhos, parecem tentáculos, mas não é. Temos como exemplo a alimentação das amebas e a atuação dos macrófagos, que fagocitam os antígenos. Após a fagocitose, ocorre a formação de uma bolsa denominada fagossomo. Aqui a gente vai ver uma imagem microscópica. Então, tá vendo que ela pega essa parte sólida aqui, ó, que é o vermelhinho, ó, e ela coloca para dentro da célula. É um movimento rapidinho, mas é esse movimento que acontece. Também tem um outro desenho para vocês entenderem, ó. Aqui tá a membrana, a partícula sólida, a partícula rota aqui fora. Aí eu tenho os pseudopódios, ó, que vai formar tipo uma dobradura, englobou, colocou para dentro, ó. Eu coloquei para dentro, eu puxei, eu dobrei e guardei, tá? Essa é a fagocitose. Gente, isso aqui vocês vão ter que saber para quê. Qual que é o intuito disso? Vocês conhecerem como que funciona o nosso corpo, basicamente. A estrutura básica. A gente vai entender. Ah, por que eu tenho que entender, por exemplo, bomba de sódio e potássio? Dependendo do se eu colocar um medicamento que eu bloqueio a bomba de sódio e potássio, o que vai acontecer com o meu corpo? Ou, será que eu preciso colocar em alguns lugares, inibir a bomba de sódio e potássio em um determinado local para não sentir dor? O que eu vou estar fazendo? Eu vou levar impulso nervoso? Então, tudo isso vai ser muito bem direcionado para o meio médico depois. Por isso que vocês precisam entender esses conceitos básicos de biologia. Depois a gente tem a pinocitose, que é o quê? É um processo pelo qual a célula engloba gotículas de líquido por invaginação de membrana. Foi aquilo que a gente viu lá, que é aquele dobramento lá. Após a pinocitose, ocorre a formação de uma bolsa denominada pinossomo. Eliana, a apostila eu vou usar hoje entre a página 24 e 34. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu faço um resumo para vocês, eu acrescento imagens. Mas o conteúdo grosso mesmo está tudo lá na apostila. Se tiver mais dúvidas, se você quiser enriquecer, tem a apostila. E depois também eu já vou indicar um livro que tem lá na biblioteca virtual para vocês, tá bom, Eliana? Mas se você for precisando de alguma coisa, alguma dúvida, pode ir falando por aqui, tá?
É que a apostila tem mais os textos. Então, a gente pega e monta os slides para tentar ficar de uma forma mais simplificada para vocês. Até aqui tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando no chat, que eu vou sempre dar uma paradinha, tento dar uma lida e vou respondendo vocês. E a gente tem um movimento que é do exocitose, que é quando eu vou tirar. Olha aqui, saiu errado o hormônio. Digitei, corrigi, saiu errado. É o mecanismo pelo qual as macromoléculas contidas em vesículas citoplasmáticas são transportadas desde o interior da célula para a membrana plasmática, para serem invertidas ao meio extracelular. Isso requer que a membrana da vesícula, então eu crio uma vesícula interna, ela esteja difusa, ou seja, ela tem que estar grudada, ela se funde, para que possa ser invertida para o meio externo, possa ser colocado, por exemplo, a liberação de um hormônio. Então, eu produzo um hormônio dentro de uma célula e eu tenho que secretar esse hormônio. Esse movimento de secretar esse hormônio, por exemplo, é o movimento de exocitose. Eu vou tirar de dentro da célula e colocar para fora. Normalmente eu uso o quê? Uma vesícula. Então, vou secretar um hormônio, eu uso aqui a exocitose. Eu uso essa vesículazinha para poder fazer esse meu movimento. Olha lá. Então, aqui eu tenho uma vesícula secretora, então eu tenho a membrana plasmática aqui, eu criei o que eu preciso secretar, eu tenho uma vesícula secretora, ela vai se abrir, que é meu citoplasma, ela vai se abrir lá na membrana e vai colocar o produto a ser secretado ou excretado. Então, eu vou colocar para fora, eu vou jogar, eu vou colocar algo para o meio externo que eu preciso colocar nesse momento, tá bom? A exocitose pode ocorrer de duas formas. Então, eu posso ter uma que é a exocitose constitutiva, que é a liberação de substância de forma contínua ou regulada. Então, só ocorre na presença de um estímulo. Por exemplo, dependendo do hormônio, ele só vai ser liberado ou estimulado durante uma fase, num período da mulher, por exemplo. Os hormônios de reprodução. Ele tem data certa para ser secretado. Então, é uma exocitose regulada. Ou posso ter uma exocitose constitutiva, que ela está liberando o tempo todo. Por exemplo, o nosso hormônio da tireoide. Então, está lá. Ele tem de forma contínua, ele não acontece sazonalmente, ele está sempre trabalhando. Então, a gente vai ter esses dois movimentos de exocitose. Sendo assim, a gente terminou a parte dos transportes. Então, a gente viu o que é o transporte passivo, o que é o transporte ativo, os dois tipos de transporte. É bem interessante a gente entender o transporte, por quê? Porque vai ser ele que vai nutrir, regular, trazer informação, liberar informação, nutriente, oxigênio, tudo para as células. Sendo assim, eu vou começar agora a trabalhar com vocês o citoplasma. Então, eu já entendi o que é minha célula, eu entendi o que é aquela membrana externa, eu já entendi como que entra e sai coisa dessa célula, porque a gente tem uma membrana lá, uma bicamada lipídica, que ela é semipermeável, ela deixa entrar algumas coisas ou não, mas agora eu quero começar a entender esse interno, o que está dentro aqui da célula, do meu citoplasma. Samara, por que a gente fala tanto só de célula animal? Porque a gente está num curso de enfermagem, gente. Eu poderia fazer todo esse movimento para vocês, explicando tudo isso que acontece nos tipos de célula vegetal, mas não, a gente está voltado para um curso da área da saúde e por ser um tempo muito contido, é realmente as células animais. Se vocês tiverem interesse em todos os movimentos também na célula vegetal, vocês podem procurar, tá bom? O citoplasma é essa parte interna da célula, também chamado de hialoplasma, citossol ou citoplasma fundamental. Ela é uma matriz amorfa, gelatinosa, no qual estão mergulhados organelas e inclusões citoplasmáticas. Por que ela é amorfa? Ela não tem
um formato bonitinho. Ela não é um redondo perfeito, maravilhoso, milimétrico. Não, ela é amorfa. Ela tem essa variação de morfologia, de desenho, de delineado, tá bom? É formada por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água. Então, esse é o citoplasma. Dentro do citoplasma, a gente vai começar a ver o que está dentro dele. O que está lá no nosso citoplasma? Quem que faz parte dele? Pá. Vou aqui. Dentro do meu citoplasma, e é muito bom que fique bem claro isso, a gente tem alguns itens. Então, a gente vai ter dentro do citoplasma algumas organelas celulares. Samara, o que eu vou ter lá dentro das minhas organelas? Eu tenho várias organelas? Sim, tenho várias organelas que eu vou trabalhar. Eu tenho, desde os meus ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxônimos, centríolos, plastos, vacúolos. A gente vai trabalhar um a um pausadamente. O que eu preciso que vocês tenham base é que estamos trabalhando com célula animal, tá bom? Sendo assim, a gente traz a nossa primeira organela celular, que é o ribossomos, que são o quê? São pequenos grânulos. Quando eu falo grânulos, gente, eu quero que vocês, quando a gente usa esses nomes, grânulos, o que eu quero que vocês remetem? O que é grânulo? Grânulo é uma partícula pequena. Então, ela é uma partícula mesmo. Ela não é bem uma bolinha, sabe? Elas são pedacinhos pequenininhos. São, tipo, lembra dos granulados mesmo do brigadeiro? Parece aquilo, mas mais quebradinhos, tá? Então, os ribossomos são pequenos grânulos que aparecem livremente no citoplasma ou aderidos à membrana, como exemplo, o retículo endoplasmático. Qual que vai ser a função dele? Síntese de proteína. O que é síntese de proteína? Síntese de proteína ou síntese proteica é o processo pelo qual são produzidas as proteínas. Esse processo ocorre nos ribossomos, tanto nas células procariotas quanto eucariotas. A síntese de proteína é essencial para que ocorra a manutenção e o crescimento celular. E ocorre em 3 etapas. Gente, eu gostaria de dar uma aula só disso para vocês. E a gente tem muito conteúdo disso. Então, assim, eu vou indicar para vocês também, hoje, um vídeo que fala de síntese proteica. Por quê? Porque ela é bem interessante. Ela vai entrar um pouco na questão do DNA, mas é bem interessante para vocês entenderem como que é feita essa produção de proteína. Então, a gente vai ter uma tradução, alongamento de cadeias e término da tradução. É um processo muito bonito de produção de uma proteína. Então, vocês vão perceber que vai ter os códons, anticódons, um processo muito bonito, muito interessante. É um quebra-cabeça. Ele é muito legal de se ver. Dá para a gente criar, você consegue achar a sequência e saber qual que é o anticódon dele. É muito interessante tudo isso. A gente consegue depois trabalhar, inclusive, com DNA. Na hora que a gente chegar na parte de DNA, vou mostrar para vocês, inclusive, uma experiência que dá para ver como que é feito os exames de DNA. Como que a gente consegue fazer as bandagens para saber se fulano é filho de fulano ou não, através das bandas do DNA. Então, o que é essa síntese proteica? Aqui eu peguei só uma imagem, só para vocês terem base do que é. Então, eu vou pegar um DNA, eu vou cortar ele no meio, vou fazer uma transcrição, uma cópia do pedacinho que eu quero. Aí eu vou pegar o meu RNA mensageiro, ele passa lá com o ribossomo, e aí ele vai criar as proteínas que eu preciso. É um processo muito bonito, é um processo muito interessante.
E o ribossomo, ele está altamente ligado nisso. Então, se eu pensar no que é o ribossomo, são pequenos grânulos que aparecem livremente no citoplasma. Qual que é a função dele? Síntese de proteína. Síntese. Sempre que eu falar síntese, sintetizar é produção. Eu sei que às vezes a gente fala assim, síntese, e a gente fica meio perdido. Síntese é produção. Então, sintetizar é produzir. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar assim, tal hormônio é sintético. Ele foi produzido artificialmente. Ele é sintético, é produzido, tá? Sendo assim, a gente passa para a nossa próxima organela celular, que é o retículo endoplasmático. Então, ele constitui um sistema de membranas duplas. Ele vai ter a membrana tanto externa quanto interna, ó. E ele parece que tem alguns canais, vesículas. Ele pode ser tanto rugoso quanto liso. Qual que é a sua função? Ele vai trabalhar junto lá com ribossomos. Síntese de proteína e síntese de lipídios. Olha ele aqui, como é legal. A gente tem dois. Então, perceber que a gente usa algumas legendas. Então, a gente usou muito na aula passada o LIC e o LEC, que era o líquido intracelular e o líquido extracelular. E aqui a gente começa a ver do retículo também. Retículo endoplasmático rugoso é o RER, ou HER, e o REL, que é o retículo endoplasmático liso. Então, quando eu falo do rugoso, ele tem sua função associada à síntese e modificação de proteínas que serão inseridas em outras organelas, na membrana plasmática ou que serão secretadas. É comum que esse retículo endoplasmático rugoso esteja sempre próximo ao complexo de Golgi, uma vez que essas duas organelas atuam em conjunto no processo de modificação e endereçamento de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso tem sua função associada à síntese de lipídios e também à modificação de algumas proteínas. Isso aqui é uma imagem de microscópio. Quando eu fiz faculdade de biologia, um dos grandes mitos e uma das coisas que a gente adorava na faculdade, a gente falava assim, que era o auge do nosso curso, eram os cadernos de desenho, né? Fazia muito desenho dessas imagens microscópicas. Hoje eu entendo que vocês não têm mais necessidade de fazer esses desenhos. Não é desenhando isso que vocês vão aprender alguma coisa. Eu acho que, às vezes, o mais interessante para vocês hoje, realmente, é conseguir olhar conseguir olhar essas imagens e reconhecer um pouco. A gente não trabalha tanto com microscópio, gente, na enfermagem. Claro, se você for partir para uma área de estudo, você vai trabalhar. Mas não se prendam a isso, sabe? Às vezes as pessoas têm uma necessidade tão grande de querer entender uma imagem microscópica e não conseguem entender a base disso. Certinho? A Aline falou, a Aline que falou? Isso, que a hemácia não tem organelas, é isso mesmo. A hemácia, ela não tem núcleo nem organelas, ela é diferente, sabe? A hemácia, ela passa por um processo de amadurecimento. Ela é um pouquinho diferente. Depois eu posso fazer uma aula, posso indicar um artigo para vocês super legal que mostra das hemácias. Ela possui um formato diferente, ela tem todo um componente extra. Hemácia, eu brinco que ela eu falo que tinha que ter uma disciplina só dela, porque o nosso sangue é algo, se você for pegar para estudar, é incrível, é sensacional. Tanto é que as pessoas se encantam tanto pelo nosso sangue, pelo nosso tipo sanguíneo, que a gente tem dieta do sangue, tem várias coisas que as pessoas tentam associar o nosso sangue, nosso tipo sanguíneo, inclusive ao nosso tipo de dieta, mudança de característica física, mudança até de personalidade. As pessoas falam, quem tem um sangue tipo tal, digere melhor tais alimentos, tem uma tendência a ser assim.
o sangue, as hemácias, essa questão é muito... As pessoas têm uma mistificação muito grande, uma vontade de estudar diferenciada sobre isso. Maria Creuza, você pediu o link do grupo. Eu vou mandar o link no final da aula, só para mim não ter que fechar aqui a tela do computador. Que aqui pelo celular eu só consigo ler vocês, eu não consigo mandar o link. E aí a gente entra no quê? No complexo de Golgi. O complexo de Golgi são cisternas ou bolsas achatadas, envoltas por membranas lipoproteicas. Olha lá que bonitinho que é o complexo de Golgi. Ele é todo assim, ó. Eu lembro na escola que quando eu ia desenhar ele, o pessoal fazia só um rabisquinho, né? É ele mesmo. Qual que é a função dele? Armazenar proteínas, formar o acrossoma dos espermatozoides. O que é o acrossoma dos espermatozoides? Acrossoma significa topo do corpo, parte superior, tá? Síntese de lipídios, ele faz a produção de hormônios sexuais, forma a lamela média em células vegetais, formação dos lisossomos, secreção de substâncias como carboidratos. Então, o complexo de Golgi para a gente, ele também vai ser algo muito importante para a gente. A gente fala assim que ele parece uma pilha de panquecas. Ele fica ali meio que bagunçadinho, parecendo uma panquequinha realmente. E o que acontece nele? Cada região do complexo de Golgi, ele tem um papel bem específico. Então, ele consegue fazer modificação de proteínas, tem regiões que são responsáveis por modificações químicas, como glicolização, que é a adição de carboidrato. Tem parte dele que vai lá e vai adicionar fosfato. Eu posso fazer a proteolipose, que é a clivagem de proteína, que é isso? É a quebra. Existem regiões também que são responsáveis pelo endereçamento das proteínas. Então, o complexo de Golgi, ele vai colocar, por exemplo, como se ele colocasse um endereço, um selinho postal para mandar a proteína para um determinado local. Ele também vai fazer, além disso tudo, né, o empacotamento das proteínas. Então, o complexo de Golgi, ele é um complexo incrível. Se a gente pudesse parar e estudar cada um deles com grande profundidade, seria bem interessante. A gente não tem tempo hábil para tudo isso. Deixa eu voltar aqui que a Suzy se perdeu e eu volto, nem problema nenhum. Suzy, o que você fez para mim é incrível. Perguntem sempre, tá bom? Para mim não tem problema nenhum perguntar. Ó, o retículo endoplasmático, olha aqui, o rugoso, deixa eu ver aqui para vocês, ó. Opa. Rugoso, ele também vai estar lá ligado aonde? Ele vai estar sempre próximo ao complexo de Golgi. Por quê? Eles vão atuar em conjunto na modificação e endereçamento das proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar ali sempre pertinho do complexo de Golgi. Quer ver? Deixa eu pegar a imagem deles microscópica. Olha aqui, ó. O rugoso, o retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi, ó. Todos eles sempre bem pertinho, porque eles vão trabalhar em conjunto. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente tem que ficar perto, né? É como se fossem as ilhas, realmente, de estação de trabalho. Eu preciso ficar perto da estação de trabalho de quem trabalha ligado comigo. Eu acabo ficando ali pertinho do meu coleguinha que está mais próximo a mim, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se for alguma dúvida, pode falar que eu volto lá. Cada região, então, do complexo de Golgi, então a gente vai ter essas definições. Então, existem regiões que são responsáveis pelo endereçamento de proteínas, outras que vão fazer o empacotamento das proteínas em vesículas. Vesículas são saquinhos, gente. Vesículas assim, vai ser saquinhos, como se fossem uns embrulhozinhos do nosso corpo, tá bom? E a gente chega nos lisossomos, que também são vesículas, ó, pacotinhos envolvidas por membranas lipoproteicas, contendo no seu interior enzimas digestivas. Então, o que elas vão fazer aqui nelas? Opa.
Elas vão fazer a autofagia, que é a digestão de matéria da própria célula. Gente, a célula, às vezes, ela precisa digerir alguma coisa. Sobrou, tá ali, não era boa. Vamos jogar fora. A heterofragia, que é o quê? Digerem substâncias que são incorporadas por pinocitose ou fagocitose. Ó, aqui os prefixos, gente. Hétero. Hétero é diferente, tá? Hétero é diferente, então é algo diferente. Entrou algo diferente, ele vai fazer a digestão disso, tá? E função, qual vai ser a função? Então, você pensar lá em meus lisossomos, quais são as funções dos meus lisossomos? Digestão intracelular, regressão da cauda do girino, por exemplo, fazer uma autofagia. E quando tem uma morte celular, ele faz a autólise, ele vai fagocitar, ele vai comer essa célula, uma célula de morte celular. A digestão celular, ela é importante processo modulado pelos lisossomos, uma vez que permite tanto a destruição de elementos exógenos, que possam ser prejudiciais para o organismo, como as bactérias, quanto possibilita a reciclagem de moléculas endógenas, permitindo a reutilização dos seus elementos para outros processos. O mecanismo de digestão celular está intimamente ligado aos processos de endocitose e exocitose e consiste na formação do endossomo, na sua posterior fusão com o lisossomo. Quer ver? Tem uma a ausência ou a deficiência dessas enzimas lisossomais pode provocar as chamadas doenças lisossômicas de depósito, como a doença de Tay-Sachs e as mucopolissacaridoses. Essas situações de alterações genéticas impedem atuações de enzimas e, consequentemente, várias substâncias que não degradadas ou recicladas realmente das células podem causar diversas alterações no nosso organismo. Então, se eu tenho, por exemplo, o lisossomo ele não está trabalhando direito, eu tenho um prejuízo para a minha célula muito grande. Eu vou parar a apresentação e eu vou voltar na câmera aqui comigo, tá? Só um segundo. Vai dar uma travadinha, mas é isso. Só um segundo. Acho que agora voltou. Ó, vamos lá. Foi. O que eu preciso de vocês? Eu sempre passo para vocês mais ou menos que página que eu estou usando da apostila, por quê? Porque tudo que eu faço aqui com vocês é uma leve pincelada. Eu organizei a aula para ela ficar um pouquinho mais curta, porque eu queria reforçar com vocês alguns conteúdos, tá? Eu vou abrir para vocês a nossa biblioteca virtual. Vocês já tiveram acesso a ela? Vocês conhecem? Vocês já usaram em algum momento ou não? Deixa eu ver aqui pelo celular que aparece mais fácil. Já, ótimo. A biblioteca virtual, eu não sei se todo mundo já teve acesso, eu vou até acessar aqui junto com vocês para ficar mais fácil. Vou compartilhar a minha tela. Eu vou mostrar que vocês têm opções de estudo dentro da biblioteca virtual de vocês. Por quê? Muitas vezes, vocês vão falar assim para mim, nossa, Samara, parece que o conteúdo da apostila, ele ainda é muito raso para mim. Nossa, eu queria que tivesse mais conteúdo, eu estou curiosa, eu quero estudar mais. E a nossa biblioteca é muito rica. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou usar meu navegador para mostrar para vocês como que vocês vão procurar lá na biblioteca, tá bom? Só um segundo. Estão conseguindo ver a minha tela?
Isso, é no AVA. Isso mesmo. O sim da Gladys é porque ela tá vendo a minha tela ou não? Vocês conseguem ver minha tela? Ai, beleza, beleza. Ótimo. Vocês vão lá no AVA, vai clicar em bibliotecas virtuais. A minha biblioteca, ela é compartilhada com os outros professores, então não tem como eu definir ela particular minha. Então, vocês vão perceber que não vai ter preferências minhas, mas as de vocês conseguem colocar as preferências de vocês e salvar os livros de vocês. Então, ela vai ficar aqui em cima, ó, bem aqui no topo, do lado do nomezinho do menu de vocês, do nome, vai ter aqui, às vezes vai ter o menuzinho, aqui no AVA, ó, bibliotecas virtuais. Aí vocês vão conseguir abrir ela aqui, ó, biblioteca virtual. O que vai ter na biblioteca virtual de vocês? Vai ter toda a questão, eu não consigo definir minhas preferências, porque a biblioteca não é só minha, né? Aqui vocês vão ter vários livros que vocês vão conseguir usar. Então, por exemplo, a gente está trabalhando em biologia, né? Vocês colocam biologia. Celular. Ó, tem, por exemplo, Fundamentos da Biologia Molecular, Microbiologia dos Alimentos, Microbiologia e Imunologia. Ah, eu quero usar esse aqui, o livro da Biologia Molecular e Célula. Eu venho aqui, não é comprar, é ler agora, tá? Tem aluno clicando no comprar, não é no comprar, é no ler agora. Ela vai abrir o livro para vocês, como se fosse um livro, é um livro digital. É o livro igualzinho tivesse na mão de vocês, só que numa versão totalmente digital. E aí vocês vão ter o livro aqui, com total acesso a ele. Alguns livros, inclusive, vocês vão conseguir fazer o seguinte, que é fazer escutar, colocar ele em audiobook. Então, vocês conseguem ouvir ele, selecionar a página e o livro vai fazendo. Olha, no meu caso, não precisa fazer cadastro, porque eu sou como professora. Eu não lembro de vocês, se vocês têm que fazer o cadastro. Mas eu acredito que já direto pelo AVA já abre. E aí vocês vão passando as páginas no livro, como se fosse um livro normal, ó. E vocês têm acesso a esse livro, assim, igualzinho um livro realmente. Olha aqui, ó. As membranas, especializações. Por exemplo, eu quero ver o que a gente está estudando agora, lisossomos. Ó, e acha aqui para mim, dentro do meu livro, ó. Lisossomos, por exemplo. Você vai entrar no AVA com o seu acesso do aluno online. Olha lá. Por exemplo, assim, biblioteca, ó, ele vai me mostrar tudo que eu preciso. Então, eu tenho muito material para vocês. Então, usem, retículo endoplasmático, o RE, ó. Ele aparece, o livro aqui vai aparecer para vocês igual eu estivesse trabalhando realmente. Olha aqui, a imagem da célula, o que é, tudo igualzinho se eu estivesse usando um livro normal, ó. As imagens por microscópio, é um livro inteiro. O que eu não consigo é fazer a impressão. Para fazer a impressão, acho que você tem que pagar uma taxa, alguma coisa, mas vocês conseguem fazer realmente esse acesso. Outra coisa importante. Peraí, acho que a Catiúcia está sem áudio. O pessoal tá. Qual o site do AVA? Na Uniplan, que você entrar no site do aluno online, é na parte do aluno online que você vai entrar, que você vai ter acesso, tá bom? Então, usem e abusem da nossa biblioteca. Vocês têm muito livro bom lá para estar usando, para poder usar, trabalhar. Não tem, assim, medo. Achou um livro? Vem aqui no Livros Similares, ó. Se você achou um livro, você quer algo parecido, você pode vir aqui. Às vezes tem alguns outros livros que vão ajudar a gente.
Era esse que eu queria mostrar para vocês. Aonde que está aqui no nosso grupo, aonde que fica as atividades para vocês? Vocês vão vir em equipes para vocês também vai estar separadinho lá, que é por disciplina, né? Então, aqui estão todas as disciplinas que eu dou aula, no caso, né? E aí vocês vão clicar na disciplina, pegar na de vocês, biologia. Abriu aqui, ó. Vocês vão vir aqui do lado, tem postagem, do lado vai ter arquivos. Arquivos, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, guia das aulas, que aqui vai ter o link de todas as aulas gravadas, e aqui tem todo o material de aula, ó. Aula de biologia, ó, vai ter 2 vezes esse aqui, deixa eu até excluir um, não precisa ter 2. Ó, os itens, os slides das aulas, tudo aqui organizadinho para vocês, ó. O guia das aulas, ó. Vocês podem clicar e fazer o uso. Como que funciona esse guia das aulas? Isso, é o CPF, Rosilda, é isso mesmo. Como que funciona esse guia das aulas que eu fiz para vocês, para o pessoal que não chegou a ver? Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou fazer um download dele. O guia das aulas, montei um guiazinho para vocês. Como que ele funciona? Como ficou muito difícil para vocês, Maria, ficarem achando aqui na linha do tempo da aula, eu montei esse guiazinho para vocês pegarem aqui, ó, deixa ele só carregar. Aqui tá todos os links, ó, a gravação da aula. Então, você clica aqui nesse azulzinho, que é a gravação da aula, e aí ele vai abrir para você aonde está a gravação dessa aula, tá vendo? Ó, vou abrir um aqui, só não vou deixar rodar. Ele abre... E aí vocês vão ter acesso à gravação das aulas, todas as aulas que eu fiz. Todas as aulas que eu fiz, eu baixei o link e aí vocês conseguem acessar, tá vendo? Então, tá aqui, ó, nesse guia das aulas que eu coloquei, eu tô colocando o link de todas as aulas para vocês. Assim, eu acho que acaba ficando até mais fácil, porque vocês terem que ficar voltando na linha do tempo. Que eu acho que fica mais difícil para vocês acessarem, tá bom? Tentei fazer para ficar de uma maneira assim mais simples, mais sucinta para vocês, de todos os modos, tá? O grupo que eu fiz no WhatsApp para vocês é um grupo também que ele está fechado, né? Ele é um grupo que ele não tem nada, só eu falo nele com vocês. E ele... Deixa eu voltar minha câmera para vocês, peraí. Ele é um grupinho que eu fiz fechado, só eu falo, para não ter um monte de conversa, não ficar todo mundo perdido lá, então só eu que falo, e lá eu mando para vocês todo o material que a gente vai usando. Esse material que eu coloco, eu compartilho ali também, é só para ficar mais simples para vocês. Eu vou mandar o link do grupo aqui para vocês agora. Eu acho mais simples, às vezes, porque às vezes lá no material online vocês se perdem. Então, eu montei um grupo, eu sempre mando as atividades lá também, para vocês não ficarem perdidos. Só um segundinho que eu já mando aqui para vocês. Eu sei que eu deixei esse tempinho para isso, mas é que eu precisava realmente mostrar para vocês algumas questões, para a gente ficar tudo muito bem claro. Ó, estou enviando o link do grupo mais uma vez para vocês. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês. Na aula passada, não lembro quem me perguntou a questão sobre responder o questionário. Peraí, Ana, que eu já leio a tua pergunta. Sobre as aulas na plataforma Uniplan e avaliações. É para fazer também ou vocês vão avisar quando é para fazer? Ana, é para vocês fazerem os questionários, sim. O que eu fiz, na verdade?
eu não tenho acesso àqueles questionários. Então, eu pedi para a coordenadora me passar ele para quê? Para que a hora que eu entender que vocês já receberam o conteúdo suficiente para responder eles, aí eu falo para vocês também, tá bom? Mas sobre o questionário, teve uma aluna que falou assim para mim, Samara, me falaram que eu tinha que responder 10 vezes. O que a gente entendeu? Que realmente você tem que responder pelo menos 3. E o que vai valer? É a sua maior nota. Então, eu respondi 3 vezes lá o questionário. Uma vez eu tirei 7, outra eu tirei 1 e a outra eu tirei 9. A nota que vai prevalecer é a minha maior nota, tá bom? Então, por exemplo, lá é a minha nota número 9, ela que vai prevalecer, tá bom? Então, a minha coordenadora essa semana falou que já manda os questionários para mim, eu vou avaliar eles, olhar, a hora que eu falar, gente, ó, o questionário 1 já dá para vocês responderem, que vocês já receberam o conteúdo suficiente, eu falo para vocês e vocês fazem. Ele já está liberado? Ele já está lá liberado, quem quiser fazer pode fazer. Mas assim, eu achei que era de bom tom olhar primeiro para vocês. Ele está lá no Aluno Online também, lá no AVA de vocês. O meu AVA ele é um pouquinho diferente do de vocês, mas ele está lá no Aluno Online, lá onde vai ter os fóruns para vocês, tá bom? Lá tem algumas videoaulas que ajudam vocês em várias atividades. Na verdade, acho que lá tem 16 videoaulas que vão auxiliar vocês em todo esse processo. E aqui também a gente vai ter as videoaulas que eu vou salvando e vou marcando lá para vocês. Se acontecer em algum momento de eu achar que eu tenho que dar uma aula extra, que o conteúdo vai ficar apertado, gente, não tem problema nenhum. Gravar conteúdo extra, mandar link externo para vocês assistirem de vídeo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que tudo que enriquece o conhecimento de vocês vale a pena. O que não vale a pena é deixar vocês faltando conhecimento. Então, o que eu realmente prezo é que vocês recebam todo o conhecimento que eu possa dar para vocês. Tendo dúvida, podem ir perguntando. O chat fica aberto aqui do grupo a semana inteira. Então, às vezes, algumas pessoas percebem que vocês me mandam, eu vou respondendo devagarzinho. Às vezes, eu realmente não consigo responder na hora, porque eu também tenho outro emprego, né? E tem as outras salas. Então, eu não consigo, tá? Prof, esse grupo consigo acessar do celular ou só no link? Eu acho que pelo celular você consegue. Você clicar nele, você vai abrir pelo teu WhatsApp. Aí ele joga lá no teu WhatsApp para você poder ter acesso, tá bom? Mirtz, está tudo bem. Se precisar da minha ajuda, estou aqui. Eu agradeço vocês por mais uma semana. Espero que tenha ficado claro. Semana que vem a gente vai continuar olhando os elementos do citossol, a gente vai conseguir continuar vendo as videoaulas, olhando todo esse conteúdo, que a gente vai conseguir realmente se organizar para a gente poder realmente ir se formando as atenções. Eu tenho que parar por aqui agora, porque deu o horário, e aí a plataforma começa a pitar para mim que eu não posso estender no horário, que é às 9h50, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês. Podem deixando as dúvidas aqui. A Aline deixou. Pode deixando, fiquem à vontade. Cristina, se você ficou perdida, pode deixar suas dúvidas aqui. Eu estou aqui para responder vocês. Eu não consigo responder tudo agora, mas assim, porque terminou o horário agora, mas depois eu já volto respondendo todo mundo, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, uma boa semana e até semana que vem. Um grande abraço.